O Brasil já investiga 28 casos de hepatite aguda grave em crianças em 7 estados. Só em São Paulo são pelo menos 14 registros. 6 crianças estão internadas e outras 8 estão em casa. A Secretaria de Saúde monitora os pacientes e aguarda o resultado dos exames. Os outros casos investigados são no Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. A doutora Mayra de Assunção, que é patologista pediátrica, fala sobre o que os médicos sabem até agora sobre a hepatite aguda que está atingindo crianças no Brasil e no mundo. Bom, venho falar com vocês hoje sobre uma doença que vem deixando os pediatras e os pais muito preocupados, que é o novo surto de hepatite aguda, que começou no mês passado, em meados de abril lá no Reino Unido, e que vem tendo casos aí pelo mundo todo agora no mês de maio. Bom, primeiro eu queria definir com vocês o que é hepatite. Hepatite é uma doença inflamatória do fígado que pode ser causada por um vírus, uma bactéria, ou pode ser causada por alguma medicação ou uma droga, ou ainda pode ser de causa autoimune, que é quando você tem aí o sistema imune envolvido no ataque ao fígado. A hepatite ela tem vários sintomas, né? Então o que os pais querem saber é como é que eu vou saber que meu filho tem uma suspeita dessa doença. Bom, o quadro clínico mais comum, né? Ou seja, os sintomas mais comuns das crianças apresentarem são vômito, diarreia, dor abdominal e aí algumas coisas que são mais características de hepatite mesmo, que é a coloração amarelada da pele e as fezes que ficam esbranquiçadas. Bom, hepatite criança sempre teve, né? Por que a gente está preocupado agora? Percebeu-se que então no Reino Unido estava tendo um número muito maior de hepatite do que tinha normalmente e os estudiosos começaram a pensar o que está acontecendo, de onde está vindo essa doença. A gente está no meio de uma epidemia de Covid, né? Então todo mundo primeiro pensou que fosse Covid, mas aí foi visto que não, que a maioria das pessoas não tinha Covid, né? O Covid era negativo e foram testados outros vírus e viram que 70% das crianças tinham outro vírus que chama adenovírus. O adenovírus é um vírus comum na pediatria, a gente conhece ele aí de longa data e ele costuma dar quadros mais leves, tanto de quadros respiratórios quanto de quadros gastrointestinais, como vômito e diarreia. Mas dessa vez ele estava apresentando nessas crianças que tinham uma hepatite. Não é comum ter hepatite por adenovírus. Então foi pensado que devia ter alguma outra coisa envolvida além do adenovírus. Pensaram então, bom, será que está tendo uma infecção conjunta, né, de Covid com adenovírus? Essa era uma hipótese. Uma outra hipótese é o isolamento e as crianças terem ficado longe dos vírus pode ter modificado aí o sistema imune e feito ele ter uma resposta não comum ao adenovírus? Pode. Então, na verdade, assim, a gente não sabe exatamente o que está causando essa doença, qual é o panorama atual. Então, a gente já tem aqui no Brasil por volta de 20 a 30 casos de investigação pelo Ministério da Saúde, não tem nenhuma confirmação que a gente tenha um caso desse no Brasil. E agora as perguntas que os pais mais devem estar se fazendo, né? Então, como que eu posso evitar que meu filho pegue essa doença? Bom, como é uma doença que provavelmente é de etiologia viral, né? A causa é viral. A gente tem que lembrar nas formas normais de prevenção de vírus, que vão ser lavagem de mãos, uso de máscara quando estiver doente,